Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, o nosso tema é Diversidade e Respeito, acadêmico José Elias, Maria Soares e Maria Elisa. Pode passar. Tá? A nossa pesquisa foi feita na escola Valério Gomes, Escola de Educação Básica Valério Gomes, que fica no município de Ilhota, Santa Catarina, aproximadamente 400 alunos, professores 20, e a escola trabalha desde o fundamental séries iniciais até o ensino médio. É composto por 13 turmas. O objetivo da nossa pesquisa foi conhecer a opinião dos alunos e professores com relação ao tema diversidade e respeito, saber se existe alguma ação educativa direcionada ao tema e verificar se algum aluno já sofreu algum tipo de discriminação no ambiente escolar ou fora dela. O método foi a entrevista através de um questionário fechado. Entrevistados foram alunos e professores. O tema, diversidade e respeito, e fizemos uma visita. Tá, o perfil dos alunos, em faixa etária, sim, foi feito para o segundo ano do ensino médio. 95% entre esses entrevistados, a idade deles era de entre 15 e 18 anos. 5% entre 18 e 20 anos. Tá? A religião constou ali, 39% são de religião católica, 26% são de evangélicos, 18% sem religião, 17% ateus, nos quais tinha ateu e ateia, que até eles estranharam a palavra ateia para feminino, né? Sexo, 47% masculino e 53% feminino. Nós começamos a pesquisa com uma pergunta: em sua opinião, o Brasil é um país livre de discriminação? 5% responderam que sim, 21% não sabiam responder, não tinham opinião formada, e 74% dos estudantes acharam que não, que o Brasil ainda tem discriminação. E uma outra parte da resposta foi: você já sofreu ou presenciou alguma atividade de desrespeito ou preconceito dentro da escola? E qual? Então os alunos perguntaram, responderam. Atitudes homofóbicas, 4%, preconceito racial, também 4%, violência física, 16%, a violência psicológica, 4% também, a discriminação contra pessoas com deficiência, também 4%, a intolerância religiosa, 4%, e a discriminação contra a condição econômica, que foi maior, foi 60%. Só uma correção ali, voltando no slide anterior, o que mais teve foi violência psicológica. É que como as cores estão parecidas, acabou. Então eles acham que a violência psicológica é o maior ato discriminatório dentro da escola. Então, outra das perguntas seria: você já se sentiu vítima de algum tipo de discriminação? Onde? Então, a gente colocou os ambientes em quais eles teriam sido discriminados, né? Então, o local que mais deu, 55%, foi no ambiente de estudo, ou seja, dentro da própria escola. Em ocasiões sociais, seria o segundo colocado, né? Não. Isso. Não, o segundo colocado não sofri, não me senti vítima. Seria o segundo colocado. E o terceiro colocado, com 18%, em ocasiões sociais, em outros ambientes fora da escola. E na pesquisa foi observado ali que foi colocado um dos itens também sobre na família. Nenhum dos alunos entrevistados colocou que sofreu discriminação dentro de casa, na própria família. Aí nós começamos as perguntas, também dando sequência nas perguntas, foi feito, em sua opinião, a escola pode ajudar a construir o respeito à diversidade? 79% acham que sim, 21% acham que não, entre os alunos. A outra pergunta é se a escola já possui ou abordou o tema diversidade e respeito em alguma aula. 54% dos alunos responderam que na aula de sociologia, 14% na aula de língua portuguesa, 11% em outra disciplina e 20% no cinema. Bom, dos resultados obtidos, agora fazendo uma análise mais direcionada,
O grupo concorda, nós concordamos, né, que o ambiente escolar é um dos locais de influência que influencia o desenvolvimento das crianças e opiniões dos adolescentes. Por isso é importante abordar o tema em sala de aula. Obviamente que dentro de todo um contexto escolar, com a diversidade que existe hoje, principalmente nessa região, a região de Ilhota, onde há um número muito grande de pessoas nativas dali, mas existe um número de alunos que são migrantes. Então, essas culturas que estão se inserindo dentro de um ambiente praticamente de colonos, de agricultores, aquela região de Ilhota ali, predomina a colonização ou plantio de banana, e depois a enchente de 2011, houve uma mudança muito grande na realidade social deles. Houve muitas pessoas que foram embora, novos migrantes chegaram, trazendo consigo um outro contexto cultural. E isso passou também a influenciar a questão de preconceitos, a questão de diversidade como um todo. Alunos não entendiam ou não entendem certas expressões de culturas estranhas, então, à época, naquela região. E Erickson diz que entre 12 e 18 anos, os alunos começam a construir o seu próprio eu, né, a sua própria personalidade. E passa pela crise do ego, que é chamada crise de identidade versus confusão de papéis, fazendo com que o adolescente se influencie facilmente pela opinião alheia. O adolescente, nessa fase, ele que tenta criar a sua própria estrutura, sua própria singularidade. Mas, como ele é muito incerto daquilo, ele não tem a certeza total do que ele realmente é, o que ele quer ser, o que ele vai ser. Outros, no mesmo ambiente, começam a trazer novas informações, começam a passar a sua própria percepção, e esse adolescente começa a ser influenciado. Por quê? Porque ele não tem certeza exatamente do que quer. Ele ainda está explorando esse mundo complexo que vivemos e está tentando se achar dentro dele, mas muito suscetível às influências externas. Tá, agora vem o perfil dos professores. Tá? Faixa etária, de 26 a 30 anos, 57%. De 31 a 35 anos, 14%. De 35 a 40 anos, 29%. E o sexo, predominou o sexo feminino, né, sendo que a maioria pedagogas, e umas 62% e com 38% do sexo masculino. E ali só para ressaltar uma questão ali, de que dos entrevistados professores, vamos colocar 60% era professor 2, considerado professor 2, que trabalham justamente com essa causa do respeito e a diversidade. O que diminuiu um pouco aquela relação que tinha o aluno que foi incluso na escola. Ele estava dentro da escola, aluno problema, o qual que muitos, a mãe até hoje, não, porque tem vários na escola, a mãe não aceita fazer o laudo para que ele tenha um professor 2. E o preconceito vem dentro de casa, que o aluno não está vendo isso. E ele se apega, aquele aluno que não tem o laudo, se apega ao professor 2 de outro aluno, e onde diminui um pouco essa questão do preconceito dentro da escola. Continuando a pesquisa, a gente perguntou aos professores, você acha que o desrespeito à diversidade humana é um problema para a educação? 100% responderam que sim. Em sua opinião, as várias formas de discriminação e violência causam impacto na escola? 100% também responderam que sim. Continuando a entrevista com os professores, 62%, quando fez a pergunta, você já abordou o tema diversidade e respeito em sala de aula? 38% disseram que não e 61% disseram que sim. Resultado da entrevista com os professores. Considerando uma escola crescente, como você acha que cada uma das situações de respeito à diversidade humana prejudicaria o ambiente escolar? De escala de 1 a 9, né? Então, em primeiro lugar ficou violência física. Em segundo, uso de agressões verbais por parte da administração e ou professores, atitudes homofóbicas, preconceito racial, discriminação contra pessoas com deficiência, violência psicológica, intolerância religiosa, discriminação quanto à condição econômica, discriminação pelo desempenho escolar.
Né? Veja que aquela questão que eu coloquei da deficiência, né? Ela está em 5º lugar. Talvez mais uns anos ela seja o 9º colocada, nem mais lembrada. Então, a gente concluiu, os resultados que a gente teve com os professores foi que, segundo o Piaget, o método mais efetivo para a educação moral é o ativo. Experiências morais proporcionadas pela escola irá desenvolver o respeito mútuo e contribuir para que os alunos tenham respeito à diversidade. É preciso que o professor compreenda que há diversas formas de lidar com as situações e que existem diferentes faixas etárias para que possa conduzir uma atividade onde encaminhe naturalmente o aluno para a sua própria autonomia moral. Então, é preciso que a criança tenha contato com outras crianças e com diversas situações para poder experimentar essas situações e criar o respeito mútuo, a cooperação. Então, é muito importante que o professor, em sala de aula, possa fazer com que os alunos tenham essas atividades para que eles possam fazer a moralidade deles, né? Serem cooperativos entre os outros. A gente colocou uma tirinha que condiz bem com o que a gente está falando agora, né? A Mafalda chega e fala: Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer: isso é muito feio, que não se faz sei lá o quê. Aí a mãe dela pergunta: inquilino? Que inquilino? Aí ela responde: esse aqui que tem dentro da gente. Então, ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, ela aprendeu isso daí e isso ela tá passando para a vida dela, né? Ela tá fazendo com ela sabe respeitar o que é certo e o que é errado. E concluindo, então, a pesquisa revelou olhares e reflexões sobre o tema diversidade e respeito, através da ótica de quem ensina e de quem aprende, permitindo uma melhor compreensão do que se pensa e o que se passa no ambiente escolar. Diversidade também é educação. Respeito se aprende na escola. Encerramos então o nosso trabalho. Estamos abertos a perguntas. Então, não queira perguntar, muito obrigado.